Raquel, mulher não é dona do seu corpo e nem o bebê é dono do dele, por quê? Qual a diferença entre matar um bebê de 7 meses na barriga e matar um de 7 meses de vida? Se matar o bebê de 7 meses de vida é crime. É crime. É crime se ele tiver nascido vivo. A diferença é a vontade da mulher, ela ser autônoma, ela ter direito sobre o seu próprio corpo. Eu sei que as mulheres de direita não querem que as mulheres tenham direito à autonomia. Elas não são donas do seu próprio útero. Enfim, infelizmente, eu acho que as mulheres têm que ter direito a decidir o seu planejamento familiar. A gente precisa ter mais educação sexual, mais acesso e mais possibilidades das mulheres poderem ter a contracepção que elas precisam quando elas querem, para que a gente impeça que gestações indesejadas ocorram, para que esse tipo de situação não aconteça. Primeiro, é isso que eu estou dizendo, em geral, os abortos tardios, infelizmente, acontecem com crianças. E aí a gente tem que considerar uma questão maior, que é o abandono dessa infância, que é a falta de educação sexual, que é como que as mulheres que têm bebês antes dos 15 anos são condenadas a uma vida de pobreza, que não conseguem terminar a escola, que elas são parte do que depois acaba ficando no mapa da fome. Você está condenando o futuro inteiro de uma criança se você obrigar ela a seguir com uma gestação que é fruto de estupro. E mais, é um direito conquistado nos anos 40. Você pode ser contra, mas assim, se você é contra um aborto, não faça um. Essa é a minha sugestão. Comentários, Ana. Pois é como dizer assim, se você é contra a pedofilia, não pratique. Se você é contra o homicídio qualificado, não faça. De preferência, né? Mas se você é contra o aborto, não é só você não fazer, mas também impedir que os outros façam, né? Por quê? Por que você tem que ter direito sobre o meu corpo? Porque eu quero ter direito desde o momento em que eu fui concebida. Porque quando eu tinha esse tamanhinho desse fetinho aí, eu já era eu. E assim, por mais que eu discorde de você, Raquel, eu creio que você foi sustentada até o 9º mês para que pudesse nascer, como você diz, nascido vivo. Se o bebê que está na barriga da mãe não estivesse vivo, ele não precisava ser morto por métodos mecânicos ou farmacêuticos. Aquilo que está dentro da mulher, que você chama de aquilo, que eu já vi num vídeo você falando assim. Chamo aquilo mesmo. Então, esse aquilo que você chama de aquilo, já tem uma identidade própria, tem até certos direitos, como direito de imagem. Você não pode pegar um ultrassom de um bebê e sair por aí escandalizando. Depende de qual momento da gestação a gente está falando. Você está falando de 32 semanas, evidente. Você está falando de 20... Mas você defendeu há pouco o aborto de um bebê de 27 semanas? Defendi. Porque é a vontade de uma menina estuprada, é um direito legal. A vontade do ser humano mais desenvolvido deve imperar sobre o direito de viver do ser humano menos desenvolvido. Do não nascido vítima de estupro. Mas peraí, o que tem de diferença entre essas pessoas aqui vítimas de estupro, nascidas de um estupro? Elas nasceram. Sim, mas elas só nasceram porque ninguém mecanicamente impediu. Não sei se contra ou com a vontade das pessoas que estavam sendo submetidas a isso. Então a gente para de pensar sobre o sofrimento da pessoa que passou pela violência sexual. São mulheres que são estupradas. Eu não entendo. Você vai pensar em quem? Só no resultado do que aconteceu. Quer dizer, me parece que a vida da mulher não interessa. A vida da pessoa que é chamada de hospedeira ou incubadora não importa. Seja ela criança ou adulta. Para os conservadores. Tempo, né? Sim, você tem mais tempo. Não, tudo bem, não tem problema. Pois bem, vamos lá. Metade das crianças abortadas são mulheres. O que define quem você vai ser, se você vai ser Raquel e se eu vou ser Ana, acontece no primeiro dia da concepção. Nós poderíamos discutir, como a própria igreja já discutiu, se até a 12ª semana o bebê é consciente ou não, etc. Mas você defende o aborto não durante as 12 primeiras semanas, não por causa do estupro. Tem que ser claro aqui que ela defende o aborto até o 9º mês de gestação. Não. Um dia antes de você nascer. Não. Então, qual que é o prazo? Eu não disse isso. Qual é o prazo para abortar uma criança? Depende. Depende do quê? Da vontade? A gente tem que fazer uma conversa sobre quando você pode dizer que há uma sustentabilidade para aquela vida. O feto é viável a partir da 22ª semana. Pode ser, tem países... Você é a favor que ele seja assassinado mesmo assim, porque o bebezinho que nasceu no Brasil... Eu sou a favor do direito da mulher ter escolha sobre seu corpo e autonomia sobre seu corpo. Mas o bebê não é o corpo da mulher. Se não fosse, ele podia ser tirado fora e sobreviver. Ele podia sobreviver fora se ele fosse autônomo. Mas ele pode sobreviver a partir da 22ª semana e você esse continua defendendo. Enfim, olha, eu acho que a mulher tem que ter direito de escolha. E os direitos que já estão na lei... Mas o que é esse direito de escolha? Escolher o que ela vai escolher? Escolher planejamento familiar. Escolher matar um bebê de 27 semanas, de 28 semanas. Escolher não ir adiante com uma gestação. Por que você não pode falar o que você defende? Eu falo o que eu defendo. Eu falo, você defende que um bebê vivo aconteça o que com ele? Eu defendo que a mulher tenha direito de interromper uma gestação. E o que acontece com o bebê que está vivo? É uma coisa que tem que ser conversada. Porque você pode dizer 8 semanas, 12 semanas. Você me disse que eu acho ideal. Um bebê de 27
7 semanas, 7 meses No tinha que ser caso de morto. uma criança estuprada, eu defendo. O filho seja pague pela pena do pai. Então, no você caso de uma criança estuprada que não deseja seguir adiante ou que não tem saúde para seguir adiante com uma gestação, eu defendo. Porque a gente tem países como até outro dia o Chile, onde mesmo se a mulher tivesse em risco de morte, o bebê ainda assim ganhava direito sobre o corpo da pessoa que está do lado de fora. Quer dizer, você deixa de ter nenhum direito, mesmo à sua própria sobrevivência. Então, depende de um tipo de conversa franca, que não seja para tentar levar as coisas para uma dramática, para um lado, ou a gente tem que olhar para os dois e tentar a melhor solução. Isso deveria ser feito sem a gente estar falando de religião. A gente devia estar falando... que eu falei de religião. Não, eu estou dizendo, a gente não deveria estar falando sobre crenças que não sejam as médicas e as jurídicas, que são os direitos. Mas eu tô falando de coisas... Bom, pois bem, você falou sobre dramatizar a questão, mas com todo respeito, é você que é atriz, não sou eu. Eu sou, mas eu não ando com um fetinho pra mostrar pros outros Qual o formato. Qual é o problema do feto? Você não gosta dele? É uma tentativa, eu achei ele muito fofo, mas isso é uma tentativa de tentar dizer, olha, esse é uma pessoa, tá, você cria esse? Tudo bem, você eu achei bom isso que você falou. Eu achei muito bom isso que você falou. Você falou que o bebê tem que ser estuprado, tem que ser morto porque ele é fruto de um estupro. Esse cara aqui foi que estuprou a mãe da Tasnim. Você é a favor que ele morra também, já que ele estuprou a mãe da Tasnim? Essa moça... Não, eu não sou a favor da pena de morte. Mas para o bebê, sim. Para um feto não nascido, indesejado, que é um direito de uma mulher ou de uma criança estuprada no Brasil, eu sou a favor que ela tenha direito de escolher. Um feto não nascido, veja bem, uma pessoa ela é feita de fases, um ser humano tem fases. Quando ela fala a palavra... Deixa eu terminar, por favor. Eu não falei nada. Quando a Raquel fala feto, ela está querendo dizer que uma determinada fase do desenvolvimento humano desumaniza uma pessoa. Mas veja, quais são as fases do desenvolvimento humano? Você que está me ouvindo. Um embrião, nós temos o zigoto, nós temos o embrião, nós temos o feto, depois nós temos a criança, adolescente, o idoso. O zigoto vai direto para a criança. Não, são várias fases. Não, eu não falei que o zigoto, eu falei feto é a última etapa, depois vira... Do feto, aí bebê, aí depois você tem o bebê, uma criança. Se tudo for der certo, continuar e for desejar... Se você me deixar terminar, eu vou ficar tão feliz. Vamos lá, tem 48 segundos. Mas então, todas as fases do desenvolvimento humano, ele continua sendo uma vida humana. Então, quando você diz assim, não é um idoso, é um idoso, não é um ser humano. Você está errado, porque o feto ainda é uma vida humana. Essa matéria que vocês estão vendo aqui, ó, nazistas usam linguagem para desumanizar judeus e conduzir o Holocausto. Foi um trabalho feito por muitos especialistas com materiais, panfletos feitos pelos nazistas antes de começarem um genocídio contra eles. É comum que autoritários e totalitários, antes de promoverem a morte de alguém, eliminarem a vida de alguém, desumanizem ou despessoalizem a pessoa. Isso era feito durante a escravidão, quando diziam que um negro não era tão pessoa assim quanto um branco valia metade. Isso já foi feito com a mulher também, quando se dizia que o testemunho da mulher valia metade do testemunho do homem. E quando você diz que uma vida humana, ainda que tenha um DNA identificado, ainda que seja um indivíduo único, uma vida humana, um bebê de 8 meses, que pode ser retirado numa cesariana e colocado numa UTI neonatal para sobreviver, ele já tem a sua identidade. Dizer que esse bebê não é uma vida humana, ou que é aquilo, ou que não merece consideração, é nada mais do que isso aqui. Desumanizar a futura vítima. Segunda pergunta, aliás, a primeira pergunta do chat para Ana agora. E comentários da parece Raquel. que tudo era pra mim e pra ti ao mesmo tempo, né? Vamos lá, o Rafael Pimenta, ele fala assim: Ana, por que o feminismo se apresenta como libertador, mas exige adesão ideológica irrestrita, ao ponto de hostilizar mulheres que escolhem um caminho diferente ditados pelos movimentos? Exemplo, o seu caminho. Pois bem, aconteceu isso comigo, mas eu não vou ficar falando de mim, porque eu vou ser muito autorreferente, vai ser uma evidência anedótica. Mas vamos ao caso recente, por exemplo, da Fernanda Torres, todo mundo viu, ela é de esquerda, ela é feminista e ela é filha de uma feminista. Recentemente, em 2016, a Fernanda Torres escreveu uma matéria num canal chamado Agora Que São Elas e publicou a opinião dela que as mulheres tinham que se posicionar com mais força, as mulheres tinham que ser menos vitimistas, as mulheres tinham que ser mais corajosas, enfim. E ao se posicionar dessa maneira, uma outra feminista, a Stephanie, publicou uma matéria dizendo assim: eu não perdoo Fernanda Torres. E nessa matéria, ela pediu desculpas, ela exige que Fernanda Torres peça desculpa por ter dado sua opinião e diz: quem a Fernanda Torres pensa que é para poder dar a sua visão sobre feminismo, sendo branca, mulher e rica? Então, isso que foi feito com a Fernanda Torres também foi feito, por exemplo, com a autora do livro do Harry Potter, agora me fugiu o nome, acho que é Rowling. Ela se pronunciou contra os esportes
que misturem mulheres biológicas com mulheres trans, contra homens biológicos competirem contra mulheres trans. Também foi achincalhada pelo movimento feminista, entrou até na lista de inimigos da igualdade, transfóbicos, etc, etc. Você citou o meu caso, mas ele é só um, existem inúmeros de mulheres que, por não se posicionarem em favor do feminismo, não devem ter voz, não tem lugar de fala, ou como muitas devem, eu não tô acompanhando o chat, mas como muitas devem estar me xingando aí. Ah, se você é contra o feminismo, vai pra casa lavar roupa, vai cuidar dos teus filhos, você não devia votar, você não devia estudar. Quando a gente sabe que todos esses direitos foram alavancados, primeiro, com a construção da dignidade isonômica de homens e mulheres através do cristianismo, primeiramente, e depois do liberalismo a partir do século XVIII, XIX. Então, eu posso trabalhar, eu posso estudar, eu posso votar, ser votada, representar os meus eleitores, eu posso cuidar da minha casa ou não, posso ter ajuda para cuidar da minha casa, meu marido pode me ajudar ou não. Enfim, o feminismo, realmente, como você está dizendo, Rafael, se não me falha a memória, teu nome, o feminismo realmente exige adesão integral. É como aquele livro que eu mencionei rapidamente aqui, o livro da Bell Hooks, O Feminismo é para Todos. Olha o nome do livro, Feminismo é para todo mundo. Aí você abre o livro, já nas primeiras páginas está escrito lá: a mulher que não defende integralmente o direito ao aborto não pode ser feminista. Enquanto o livro se chama O Feminismo é para Todo Mundo. Então você falou muito bem, o feminismo não é para todas as mulheres, o feminismo é só para aquelas que têm um pensamento coletivista, de esquerda. O feminismo é para aquelas mulheres que defendem o aborto, que acham que a sociedade tem uma superestrutura patriarcal opressora, que as mulheres estão sempre em desvantagem. E qualquer mulher que tentar defender um ponto de vista conservador vai ser perseguido. Outro exemplo para terminar o meu tempo aqui, foi recentemente a Folha de São Paulo ter divulgado no mês de março, que é o mês da mulher, 2 matérias bem contraditórias. Primeiro, ela divulgou uma matéria falando mal da Ballerina Farm, dizendo que a dona de casa, uma dona de casa como ela, que deixa a carreira para cuidar dos filhos e do marido, é um perigo para a sociedade. E na semana seguinte, a mesma Folha de São Paulo publicou uma matéria dizendo que um par de gays que vive junto era inspirador para a sociedade, porque um deles largou o trabalho e virou dono de casa. Então, é assim que o feminismo funciona. Todos que aderem ao feminismo recebem elogios, são tratados como inspiradores, como extraordinários. E toda mulher que se posiciona contra é tratada dessa forma, como se fosse uma pária, como se fosse mais burra, como se fosse opressora, enfim. Comentários, né? Agora da Raquel. Vamos lá. 3 minutos. Eu achei bem interessante a sua resposta, porque eu acho que a resposta para essa pergunta é a polarização, não é o feminismo. Assim como você está sendo atacada no chat, provavelmente eu também estou sendo atacada no chat, e eu acho que as duas coisas são ruins. Eu acho que a gente precisa conseguir achar pontos de convergência, a gente precisa chegar a consensos. Isso é política, então quer dizer que eu vou ter uma opinião, você vai ter outra, eu vou respeitar a sua, você vai respeitar a minha, e dentro do lugar adequado, que seria no Congresso, as leis vão ser debatidas para que se chegue ao melhor consenso sobre o que vai ser e o que a população quer através do voto. Então, a minha opinião é que o ódio nas redes sociais, o cancelamento, a polarização e a pessoa querer ditar o que a outra pessoa está dizendo ou pensando é muito ruim para os dois lados. A gente não vai negar que isso está acontecendo com o cancelamento dentro do ambiente conservador ou do ambiente de direita, assim como ele também está acontecendo dentro do ambiente de esquerda. Eu discordo que a gente vai julgar qual é o tipo de feminismo de outras mulheres, apesar de terem vários tipos de feminismo que a gente pode falar a respeito. Eu queria falar um pouquinho sobre o feminismo que já foi conservador também, você fala disso no seu curso, e a gente hoje em dia também tem redes de mulheres negras evangélicas, aqui a Valéria Vilhena fala, e mulheres EIG, evangélicas pela igualdade de gênero. O feminismo pode, você não precisa ser, assim, você não precisa concordar com tudo que se fala em todos os livros para você ser feminista na forma que para você for adequada. Se você é a favor de uma luta igualitária pela equidade de direitos, você é feminista. Se você acha que uma mulher não tem que morrer na sua casa apanhando do marido, você é feminista. Se você é a favor de mulheres terem direitos políticos e serem seres humanos com direitos plenos, íntegros, você é feminista. Você não precisa ser mais ou menos radical para você ser feminista. Eu sou contra a gente polarizar isso nesse lugar. Achei muito interessante a gente entrar na questão do masculinismo e dessa questão do antifeminismo que apoia esse tipo de visão de mundo que faz com que a violência contra mulheres digitalmente só cresça. E isso se transforma em violência na vida real. Infelizmente, o masculinismo é que a gente não falou ainda,
mas está nos nossos temas, né? É uma reação desesperada à perda de privilégios de uma ideologia patriarcal, reacionária e misógina que reage aos avanços dos direitos das mulheres, tentando restaurar a dominação masculinista. E ele não é novo tampouco é o feminismo. Vamos lá. Segunda pergunta para Raquel, querido Kratos.